Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil da Pública Educacional. Hoje com um tema sobre indisciplina escolar e os atos infracionais, como agir, como a equipe escolar, professores, gestores educacionais devem proceder quando acontecem casos de indisciplina dentro da escola ou ainda quando acontecem aí casos mais graves que venham a envolver até mesmo a prática de um ato infracional ou de um crime dentro da escola. Eu sei que você, gestor educacional, lida com essas situações todos os dias aí no ambiente escolar e com certeza esse assunto será de grande valia aqui pra gente. E hoje nós temos um convidado muito especial que estará aqui conosco, é o Dr. Paulo Bandeira, que é advogado, especialista na área de direito educacional, assim como eu, é um consultor educacional. No entanto, o Dr. Paulo tem uma especialização, o campo de atuação dele dentro do direito educacional é mais voltado para as instituições particulares. Eu vou pedir para o Dr. Paulo ir entrando aqui. O Dr. Paulo já entrou aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Tudo certo? Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora, tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem, tudo certinho, graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui na Pública Educacional. Primeira vez que o Dr. Paulo está aqui com a gente. É uma alegria, eu conheci o Dr. Paulo pessoalmente no seminário da Abrad, lá na Bahia, num seminário anual, né, doutor? Sim. No mês de abril, nos conhecemos pessoalmente. O Dr. Paulo fez uma apresentação lá, eu também falei sobre direito educacional, e aí surgiu a oportunidade de fazermos essa live. E seja muito bem-vindo, doutor. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para a gente. Eu falei brevemente. Me diga de onde você é. Eu fiz uma live com a doutora Ionara esses dias, acabei esquecendo de falar que ela era da Bahia, depois no meio da live que a gente se conectou. Mas, por favor, se apresente. Obrigado. Obrigado, doutora. Eu vou inicialmente já agradecer o convite. Eu fico muito feliz, né? Fiquei muito feliz de conhecê-la lá na Bahia, naquele congresso da Abrad que nós participamos. Lá a gente pôde trocar algumas informações e aprender um pouco mais nesse ambiente, né, que é tão complexo. Mas eu hoje estou em Curitiba, né? O nosso escritório é em Curitiba, aqui no Paraná. Nós atuamos fortemente na área empresarial e também na área educacional. Então, a nossa especialidade é atuar com escolas, tanto do ensino básico quanto do ensino superior. E eu já tenho uma formação aí voltada ao direito educacional de quase 15 anos, né, que eu já trabalhava com algumas escolas, e depois eu fui tentando, de alguma maneira, me aprofundar um pouco mais, porque a gente sabe que realmente é algo muito complexo, que demanda muito tudo. E eu fui, ao longo dos últimos 15 anos, aí, tentando me aprofundar um pouco mais, não só com a prática, mas também com a teoria, com a doutrina, né? E aí fui, nesses últimos anos, aí, especialmente nos últimos 15 anos, tentando me especializar um pouco mais para oferecer para as escolas, para os alunos, para os professores também, uma noção do que é o direito educacional e o que esse tal direito educacional tem a ver com o ambiente escolar, né? Então, a gente tem trabalhado fortemente nos últimos anos aí para poder disseminar um pouco mais essa ideia e trazer um pouco de alento também para quem está envolvido nesse meio, né? Ah, com certeza, doutor. Eu sempre falo para o pessoal, aqui no perfil da Pública Educacional, a gente tem um público mais voltado para profissionais da educação. No entanto, tem muitos profissionais da área do direito que estão nos acompanhando, me acompanham no meu perfil pessoal, e eu sempre gosto de trazer um pouco dessa experiência de ser um consultor educacional, porque muita gente me pergunta, mas o que faz um consultor educacional? Eu fiz direito e eu não conheço a legislação educacional, é uma área tão diferente, né, doutor? E eu sempre falo que a gente realmente não aprende essa disciplina, parte de legislação, pelo menos eu não tive isso na faculdade, no ensino superior, é ainda considerado uma área nova. No entanto, tem uma vasta legislação. Quando eu começo a conversar com o pessoal e começo a falar, olha, tem isso, tem aquilo, funciona assim a educação do nosso país, o pessoal fica encantado, assim, abismado, fala, nossa, mas tem tantas legislações assim. Eu falo, pois é, para que tudo isso funcione, para que o ensino chegue para a população,
seja o ensino público ou particular, a educação básica, o ensino superior, existe todo um regramento, toda uma sistemática, e o pessoal realmente fica encantado. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o pessoal. Estou vendo que tem gente de Curitiba que acompanhando a gente. Deve ser os seguidores aí do Dr. Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, quem entrou agora, só reforçar o tema da nossa live, a gente vai falar sobre os atos de disciplina que acontecem dentro do ambiente escolar, atos infracionais, como a equipe escolar deve agir. Esse é o tema principal da nossa live. Mas antes, doutor, eu quero já fazer aqui um merchan do seu livro. Doutor Paulo, pessoal, ele é especialista na área de responsabilidade civil e ele me presenteou com esse livro aqui, a Responsabilidade Civil nas Instituições de Ensino. E eu estava vendo aqui o seu currículo. O doutor Paulo é mestre em Direito Empresarial, em Cidadania, tem toda essa especialização na área do direito educacional, enfim, é uma pessoa muito qualificada. Onde que o pessoal encontra o seu livro, doutor? Tem link? Ele está sendo vendido pela editora Juruá, né, que foi a editora que publicou o meu livro, e ele tem dois formatos, tanto do digital quanto do impresso. Né? Então, aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a matéria e também trazer alguns pontos de crítica ou de sugestão quanto ao trabalho, pode adquirir direto na editora Juruá. Né? Então, lá tem legal. As formas de aquisição desse livro. Ai, que ótimo, doutor. Então, eu estava falando com o pessoal hoje cedo, eu fiz uns stories, até comentei. Falei, gente, vários dos temas que a gente vai abordar aqui hoje, eu vi que você coloca aqui no livro, porque essa questão da responsabilidade civil dentro da escola é muito interessante. Acontecem muitas situações dentro do ambiente escolar que a gente nem imagina. Sejam ali situações que envolvem os alunos, entre alunos e profissionais da educação, entre os próprios profissionais da educação e também com as suas famílias. Então, assim, é uma gama de situações que acontecem todos os dias. E aí a gente tem regimento escolar, a gente tem as normativas ali do sistema de ensino que regulamenta essas questões. Se a gente estiver falando de uma escola pública, a gente tem questões que envolvem os estatutos dos servidores, enfim, é uma gama de legislações aí abrangendo tudo isso. Mas, doutor, antes da gente focar aqui no nosso tema principal, eu gostaria que o doutor compartilhasse com a gente um pouquinho aí da sua experiência como na área de direito educacional. Porque o pessoal, né, que eu sempre falo, comento com o pessoal aqui da pública, que eu trabalho, toda a minha experiência profissional sempre foi na educação pública. Eu nunca trabalhei com escola particular e sempre no âmbito da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nunca trabalhei com o ensino superior, mas tenho vários profissionais como o doutor que atuam aí dentro do direito educacional, mas em outras áreas, para escolas privadas ou para o ensino superior. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a gente a sua experiência como consultor educacional. Perfeito. Eu já tenho um contato com essa parte do direito educacional, especialmente prestando serviços para escolas, desde o início do ano de 2010. Né? E até foi por acaso, não foi uma situação que nós escolhemos trabalhar, uma escola apareceu no escritório, e eu fiquei responsável, então, em fazer esse atendimento e me peguei olhando para aquela escola e vendo que muitas das situações que aconteciam naquela escola, eu precisaria me especializar em encontrar legislações, enfim, doutrinas que pudessem ser aplicadas daquele meio. Porque, Sim. do ponto de vista privado, a escola hoje ela pode ser considerada uma empresa. Né? Sim. E isso infelizmente, eu tenho percebido nos últimos 15 anos aí que eu trabalho com isso, que alguns gestores acabam esquecendo que a escola também é uma empresa. Porque, afinal de contas, claro, que a prestação de serviço educacional ela é uma prestação de um serviço muito difícil. Né? Você ensinar alguém, colocar o aprendizado a alguém é muito difícil. Então, os mantenedores, os diretores de escola, acabavam concentrando seus esforços somente na aplicação da própria educação, mas esqueciam de que haveria toda uma legislação que, ao longo desses últimos 30 anos, mais de 30 anos, desde a Constituição Federal para até a data de hoje, foram surgindo diversas leis, né? Questionáveis ou não, surgiram várias leis. E alguns profissionais da educação acabaram se esquecendo de fazer essa aplicação dentro das escolas. Então, eu percebi que haveria necessidade de me especializar em razão disso, para oferecer um serviço especializado para as escolas,
que há uma percepção também de que algumas escolas privadas, a que eu me refiro, e isso existe no exterior, têm um suporte jurídico muitas vezes, mas não de um especialista. Tem um suporte jurídico de um advogado generalista, né? Então, eu acabei me especializando, fiz uma especialização em direito educacional, depois fiz uma outra especialização em direito empresarial, um mestrado, e todas essas especializações, todos esses anos de estudo e desenvolvimento foram voltados para a área da educação. Para poder entender cada vez mais, para poder entender também o contexto da educação, e sentindo as dores dos professores, né? Eu sentia muita coisa dos próprios professores dizendo assim, doutor Paulo, eu estou um pouco decepcionado com a educação, especialmente os professores, né? Porque o aluno pode tudo e os professores e os tutores não podem nada. Né? Então, eu me peguei com essa pergunta e falei, não, mas espera aí, não é assim. Né? A gente percebe que a legislação, ela, claro, traz obrigações para as escolas, para os professores, para todos os atores educacionais, mas também traz obrigações e deveres para os alunos, né? E notadamente quando são crianças e adolescentes. Então, assim, eu procurei trazer um alento para esses profissionais de educação para dizer, não, espera lá, nós temos obrigações enquanto educadores, mas também os educandos têm as suas obrigações. Né? Então, a gente conseguiu, de uma maneira, ainda a passos muito lentos, incorporar essa ideia nas escolas, e para os professores, e para todos os atores educacionais, de que alunos também têm obrigações e deveres. Então, nesse longo aí, nesses últimos anos, né, eu venho prestando serviço educacional aí da área do direito para escolas do ensino básico e também para o ensino superior. Ai, muito bom, doutor. Realmente, se a gente pensar que dentro de um ambiente escolar acontecem tantas relações, inevitavelmente a gente precisa de normas de gestão e convivência. Para que o ensino de fato aconteça, são necessárias regras, tanto para os alunos, para os profissionais que trabalham naquele ambiente, para a família, enfim. O pessoal está falando aqui que o áudio está baixo. Para mim, tá normal, não tá cortando. Se o doutor conseguir aumentar aí o volume, não sei se dá para aumentar. Para mim, eu tô ouvindo bem. Eu até coloquei aqui o outro fone, tinha colocado só numa orelha. Acabei colocando a outra, mas para mim tá ótimo, pessoal. Vocês vão dando feedback aí pra gente. Mas muito bom, doutor. Então, o doutor já tem uma experiência aí de muitos anos no direito educacional, é bem bacana. Então, vamos começar com o nosso tema. Eu fiz umas enquetes aí com o pessoal esses dias, coletei aqui algumas dúvidas que os alunos me mandam nos cursos, enfim, e vou colocando aqui para vocês, pessoal, para o doutor Paulo bater um papo com o doutor Paulo, mas vocês também fiquem à vontade para mandar aí as dúvidas de vocês, a nossa equipe vai coletando aqui nos comentários, ok? A Dani está falando que está baixo o áudio, o Danilo, perdão. Tá. Deixa eu ver então, doutora, deixa eu ver se eu tirar o fone, se melhora, só um minutinho. E aí? Se me ouve, doutora? Eu ouço, mas acho que para mim tá com eco. Eu acho melhor com o fone, né? O que vocês acham, pessoal? Obrigada, Danilo. Meu áudio tá ok. Vamos ver se... Vou tentar falar mais próximo do telefone, um pouco mais alto, de repente melhor. Eu acho que tá melhor sem áudio, sem o fone? Então é melhor sem o fone, doutor. Aqui eu que achei que tava muito eco, melhor sem o fone. O pessoal da minha equipe aqui tá falando. Tá joia. Vamos tentar assim, pessoal. Bom, doutor, começando com o nosso tema, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente essa diferença entre ato infracional e ato de indisciplina. A gente sabe que podem acontecer inúmeras situações dentro ali do ambiente escolar. E também falasse um pouquinho, já que a gente está começando aqui o nosso tema, dessa questão, até para diferenciar o que é criança, menor, enfim, o que é adolescente, e se isso tem alguma implicação nos procedimentos que a gente adota dentro do ambiente escolar. Tá. Eu vou tentar falar aqui um pouco mais alto para ver se as pessoas conseguem me ouvir aí. Você vai me dando um feedback, tá? Ok. Bom, essa questão do ato de indisciplina e do ato infracional, ela precisa realmente ser diferenciada,
para que os mantenedores e professores, todos aqueles que, vamos chamar aqui de atores educacionais, possam entender essa diferenciação. Eu acredito que muitos aqui sabem, né, na prática, o que é... Estou vendo que o pessoal está dizendo que o som está ficando bom, hein? Que bom. Então, muitas pessoas sabem na prática o que é um, mas não conseguem diferenciar do outro, né? O que é o ato de indisciplina? O ato de disciplina é aquele ligado a um comportamento interno do aluno dentro daquele ambiente educacional. Então, por exemplo, um aluno que não respeita a autoridade do professor, que faz algazarras dentro da sala de aula, que acaba importunando o colega, são todos atos de indisciplina. E que são buscados uma fonte, um documento onde a escola se assegura de que aquilo é um ato de indisciplina, precisa ter uma fonte, ou seja, um lugar da onde aquilo é retirado para que seja formalizado, reconhecido o ato de indisciplina. E nós temos isso no regimento escolar. O regimento escolar deve, né, ser revisitado sempre pelas escolas e trazer essa questão do que é o ato de indisciplina, até para que lá se aplique eventuais medidas pedagógicas ou disciplinares, né, a gente vai chamar de punição, mas em decorrência desses atos de disciplina. Ou seja, o ato de disciplina tem que ser buscado lá no regimento escolar. Já o ato infracional, ele é buscado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele tem como parâmetro a comparação de um ato realizado e comparativamente com um crime ou uma contravenção. Então, ele, por natureza, pode se mostrar um ato mais grave, cometido também dentro das escolas. Hoje as escolas, elas não são uma ilha isolada do que acontece na sociedade. Muitas situações em que são cometidos crimes ou contravenções penais, até por adolescentes ou crianças, também são cometidos dentro das escolas. E, por exemplo, uma situação em que um aluno fere intencionalmente o outro com uma faca, enfim, alguma arma levada para dentro do ambiente escolar, isso pode ser caracterizado como um ato infracional. Então, são duas situações em que acontecem nas escolas e que o regimento, em que o fundamento que se busca para balizar uma aplicação até de uma medida que será adotada pela escola é o regimento escolar em razão da disciplina, do ato de disciplina, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prega lá, inclusive, responsabilizações para crianças e adolescentes, né? E isso precisa ficar muito claro para os profissionais que estão aqui nos assistindo, da educação, de uma maneira geral, de que não há mais uma sensação de impunidade para crianças e adolescentes. Existe toda uma tipificação e toda uma estrutura de penalidades ou de medidas, né, que são impostas a crianças e adolescentes a depender do ato cometido, especialmente dentro das escolas. Então, a partir daí, a gente já tem que desmistificar essa ideia de que os alunos não são responsáveis pelos atos que cometem, mesmo sendo crianças ou adolescentes. Claro que há aí uma separação, né, quando há um ato cometido por uma criança ou por adolescente, mas principalmente por adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que até os 18 anos incompletos, eles responderão dentro das especificidades do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas terão sim suas responsabilidades, né? Então a gente precisa diferenciar o que é o ato de disciplina do ato infracional. Muitas vezes o ato de disciplina pode também ser um ato infracional, mas isso vai trazer para a escola, e eu aconselho aqui a todos os mantenedores e todos os diretores de escola, professores, aqui realmente tragam medidas pedagógicas para os seus alunos quando acontece um ato de disciplina ou um ato infracional. Claro que aqui, a depender do que acontece, um ou outro, as providências tomadas pelas escolas serão diferentes. Né? Mas a gente precisa resgatar essa ideia de que as escolas hoje não têm mais, não podem mais criar essa sensação de impunidade, né? Por conta de todos esses atos cometidos. Então há essa diferença. É mais ou menos para quem conhece, como a gente conhece a área do direito, aquela pirâmide de Hans Kelsen, né, que fala lá sobre a hierarquia das leis. O regimento escolar é um documento muito importante, ela está na base da pirâmide, né? Então, assim, nós temos que buscar os fundamentos hoje todos nas leis, sem dúvida nenhuma. Ela começa desde a Constituição Federal, passa por leis federais, estaduais, municipais, mas também temos o regimento interno da escola, que é a lei da escola. Ela precisa ser um documento muito bem redigido para que as escolas tenham
subsídio para aplicar suas medidas pedagógicas. Concordo plenamente, doutor. Eu sempre, nas minhas consultorias, como eu trabalho muito com a área pública, com as escolas públicas, sistemas de ensino que são ali geridos pela Secretaria de Educação, eu sempre gosto de reforçar essa questão das escolas terem regimentos escolares atualizados. Por quê? Muitas vezes, quando eu chego para trabalhar num município novo, fazer uma consultoria nova, às vezes eu percebo que os gestores escolares, os profissionais da educação, eles estão ali trabalhando. No entanto, quando acontece alguma situação e a gente vai buscar lá no regimento escolar, principalmente quando a maioria dos casos que acontecem são realmente atos de indisciplina, ou situações envolvendo os deveres funcionais ali dos servidores, dos profissionais da educação. Mas a gente vai buscar o socorro ali naquela normativa, que como o doutor bem colocou, o regimento é a lei ali da escola. Obviamente esse regimento ele não pode contrariar uma norma superior, mas ele traz ali regramentos para a gestão e convivência daquelas pessoas que estão no ambiente escolar. Quando a gente vai buscar o socorro ali, muitas vezes esse documento está desatualizado, já não contempla situações do nosso dia a dia. A gente tem, na educação, a gente tem mudanças aí o tempo todo. Na época da pandemia, por exemplo, a gente teve os casos de indisciplina virtual por conta do modelo ali, do formato de aulas que aconteceram, e aí a gente busca o socorro e não encontra. Por isso que eu sempre gosto de reforçar, para os profissionais da educação, a importância de terem regimentos escolares atualizados e que reflitam a realidade daquela escola, daquela comunidade, porque isso traz segurança para a atuação do profissional. É uma segurança, onde se busca ali, o profissional ele pauta a sua atuação dentro daquelas normativas que estão ali presentes. Então, eu posso ou não aplicar tal penalidade para o aluno, qual procedimento eu devo seguir. Se você tem tudo isso com clareza no regimento escolar, ainda que exista qualquer questionamento externo, seja da família, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, porque a gente sabe que às vezes extravasam as situações extravasam, chegam lá para o Ministério Público, e aí o profissional da educação ele não pode se sentir acuado, ele tem que se sentir seguro daquela decisão que ele tomou. Então, achei bem importante isso que o doutor colocou, reforçando que o regimento é ali a lei daquela escola, né? E aí, doutor, dentro disso, já que foi diferenciado aí o que é ato de indisciplina e o que é ato infracional, o que o pessoal sempre me pergunta é assim: Sarita, mas tudo bem, quando acontece um ato de indisciplina, a gente tem ali mais ou menos no regimento escolar qual é o procedimento de apuração, aplicação das penalidades, que eu vou entrar nesse assunto aqui, que tem algumas situações que são bem polêmicas, mas existe um procedimento ali, comunica a família, enfim, não comunica. Mas às vezes, quando acontece algo mais grave, a gente chama a polícia para dentro da escola, eu chamo a autoridade policial ou não, eu aciono o conselho tutelar ou não. Então, eu queria que o doutor explicasse para a gente um pouquinho sobre isso. Quais os procedimentos que a equipe escolar tem que adotar quando acontecem esses tipos de situações? Só família e conselho tutelar, quando que chama a autoridade policial, pode ou não chamar, deve ou não chamar a autoridade policial? Tá. Quando nós temos atos infracionais, né, e repetindo mais uma vez aqui para quem não tem familiaridade com essa nomenclatura, o ato infracional é o crime ou a contravenção cometido por criança ou adolescente. Né? Então, uma vez que acontece algo grave, por exemplo, uma tentativa de homicídio dentro da escola, é caso de polícia, certamente, né? A gente está pensando que num caso bem específico e bem grave, só para contextualizar, é importante que a escola, claro, tenha a obrigação de comunicar isso à autoridade policial. Mas há situações também em que esse ato infracional precisa ser comunicado efetivamente à família, sem dúvida nenhuma, né? Por uma questão até de levar aos responsáveis legais daquele aluno, porque a gente está tratando aqui de adolescentes e crianças, então a comunicação à família também é importantíssima, não só no ato infracional, mas também no ato de indisciplina, porque há toda uma transparência, né, para que a família também saiba do que está acontecendo, e nessas hipóteses de ato infracional ou ato de indisciplina, a participação do Conselho Tutelar também ela é fundamental. E aqui a gente precisa também trazer um ponto muito importante,
que muitos educadores acabam confundindo a aplicação e a função do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, quando ele tem que ser acionado pela escola, ele não é um órgão punitivo. Né? Ele não serve para que a escola acione o Conselho Tutelar ir lá e imputar alguma responsabilização para o aluno, chamar a atenção do aluno, disciplinado, ou cometer um ato infracional. Não. O Conselho Tutelar ele serve justamente para fiscalizar a aplicação dos direitos das crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar, claro, numa situação de ato infracional, ele deve ser comunicado, primeiro, porque há supostamente também uma lesão, talvez, a um outro aluno, né, com outro aluno foi ofendido de seus direitos, sua integridade física, mas o Conselho Tutelar tem esse papel de defender os interesses de crianças e adolescentes. E aqui eu queria só abrir um parênteses, doutor, para fazer a diferenciação, acho que é importante a gente levar isso para os profissionais que trabalham com educação, do termo, né, que a gente utiliza de entre menor e criança. Isso é uma coisa muito importante que eu sempre abro as falas onde eu sou convidado a palestrar sobre essa diferenciação, né? Porque a gente hoje se pega muitas vezes dizendo, o menor aqui, o menor lá. Não, esse não é o termo correto. O termo correto para se dirigir a crianças e adolescentes é crianças e adolescentes. E por que o termo menor não é mais utilizado? Porque ele é algo pejorativo, que vem lá do resquício ainda da escravidão, em que as crianças eram vistas apenas como objeto de direito, elas não tinham direitos propriamente ditos de crianças e adolescentes. Né? Então, como uma forma do Estado dar uma solução para essas crianças, que na maioria das vezes, dos casos lá, desse período pós-escravidão, a abolição da escravatura, era crianças pobres e pretas, né? Não tinham o que fazer com essas crianças, então criaram-se ali nas próximas décadas os chamados códigos de menores. E esses códigos de menores impunham ao Estado responsabilidade sobre essas crianças. Então, muitas delas, pobres e pretas, eram destinadas aos seus futuros com base somente em determinações do próprio Estado. Muitas delas de formas injustas. No decorrer de todo esse período, né, pós-escravidão, e depois, evidentemente, com estatutos internacionais, depois aqui no Brasil, especialmente com a nossa Constituição Federal, estabeleceu direitos exclusivamente para crianças e adolescentes, independentemente de qualquer outra situação. Né? E então, a própria Constituição Federal, depois o ECA, em 1990, estabeleceu que a denominação é crianças e adolescentes. Então, quando a gente fala hoje no ambiente educacional, nós não podemos mais nos referir a esse público como menores, e sim como crianças e adolescentes. Né? E aqui, olhando nesse aspecto, a função da escola, uma vez identificada no ato profissional, é comunicar a autoridade, sim. Né? Ela tem que comunicar a família, o Conselho Tutelar e as autoridades policiais, a depender se o ato é um ato infracional, sob pena de não fazendo, criar aqui duas situações. Primeiro delas, criar aí uma sensação de impunidade dentro da própria escola. Se acontece algo grave na escola, a escola não toma uma atitude, aquilo vai repercutir. E vai trazer uma sensação de impunidade para aquele adolescente, que vai repercutir para os outros alunos. Né? Primeiro, uma sensação de injustiça, e segundo, que a função social da educação é criar cidadãos. E criar cidadãos que já são, desde a adolescência, ensinados de que os seus atos não têm repercussão, isso é péssimo. Então a escola tem a obrigação educacional de impor a sua autoridade, e também uma obrigação legal de informar atos que sejam análogos a crimes e contravenções penais, para que aquele adolescente seja responsabilizado. Então há uma importância muito grande das escolas em fazer essa comunicação. Ótimo, ótimo, doutor. Eu vi que o Danilo está perguntando aqui sobre que não está ouvindo direito, né? Se precisa de alguma autorização. Não precisa, Danilo. Deve ser a sua internet, porque eu ouço o doutor Paulo perfeitamente. Tenta sair da live e entrar novamente para ver se dá certo, tá? Mas não tem nenhuma autorização. É só você ingressar aqui, que todos que ingressarem na live terão acesso aqui. Não tem nenhum link especial ou nenhuma autorização. Eu anotei aqui umas coisas enquanto o doutor falava, só para reforçar. Falando dessas comunicações e tal, o doutor falou do Conselho Tutelar, falou da família. Eu sempre gosto de orientar, doutor, as equipes escolares para manterem isso tudo que acontece no ambiente escolar registrado.
documentado. Por quê? Eu vejo como uma falha das escolas, muitas coisas que acontecem ali no dia a dia não são registradas. E o ideal é que a escola tenha um livro de ocorrências, tá? Seja um livro mesmo ali para ser redigido, ou feitas atas ali no computador, enfim, mas que tenha uma documentação dessas situações que acontecem no ambiente escolar. Por quê? Eu já vi muitas vezes acontecer ali uma situação entre dois alunos, ou entre o aluno e o professor, e às vezes o gestor escolar vai, conversa, resolve ali aquela situação e não documenta. Mais tarde, dias depois, vem a família desse aluno questionando alguma situação que foi contada lá em casa por essa criança, por esse adolescente. E aí pode ser que aquilo que foi falado, foi dito, foi levado até a família, não seja realmente o que aconteceu naquele dia. Eu já vi muitos casos desse. Então, quando você tem documentado todas essas ocorrências na escola, inclusive com testemunhas ali, se aconteceu alguma coisa, de preferência que a família tenha sido comunicada imediatamente também dessa ocorrência, mas eu sei que às vezes nem sempre tudo, às vezes passa alguma coisa ali, não comunicou a família, enfim, reiterou algum ato, enfim. O ideal é que seja comunicado sempre essa família, todas as ocorrências que aconteçam com aquela criança, com aquele adolescente, que seja comunicada para a família. Mas, de qualquer forma, que a escola tenha esse registro, porque amanhã ou depois, havendo um questionamento sobre o que de fato aconteceu, se a escola vem e mostra, não, pai, mãe, olha, o que aconteceu nesse dia foi isso, isso e isso, estavam presentes tais e tais pessoas, tais e tais profissionais, aqui nós apuramos, assinou aqui fulano e ciclano. Isso também traz mais segurança para a atuação da equipe, porque eu já vi muitos casos de até o fato depois chegar até o Ministério Público, porque a criança ou o adolescente contou uma outra versão lá em casa, e isso foi levado para a promotoria, não houve um diálogo ali com a família, entre família e escola, e aí criam-se às vezes situações muito mais complexas, e aí a escola não tem nada, não tem um documento, não tem a assinatura de uma testemunha ali, de um outro profissional que presenciou aquela situação, ou, enfim, até mesmo para demonstrar que a escola tomou providência em relação àquilo, que a escola não ficou inerte naquela situação. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de orientar para os profissionais da educação. E a outra questão, que o doutor falou bem, sobre a atuação do conselho tutelar. Eu vejo muito, pelo menos na área pública, a cobrança que existe do conselho tutelar para a escola. O conselho tutelar oficia muito as escolas e muitas vezes os gestores falam, Sarita, mas a gente está fazendo, nós estamos fazendo aqui as nossas coisas e tal, mas são muitos ofícios do conselho tutelar e tal, muita cobrança, enfim. O conselho tutelar, ele tem que fazer o papel dele, né, que é esse trabalho aí de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Eles estão no papel deles. Mas o que eu vejo, e aí também eu vejo como algo que os gestores precisam adequar ali o seu procedimento, é que a escola também pode comunicar o conselho tutelar. A escola também pode e deve cobrar a atuação do conselho tutelar. E muitas vezes isso não é formalizado. Eu volto aqui na questão da formalização. Tem lá o telefone do conselho tutelar, do conselheiro, tem o WhatsApp do conselheiro, isso é normal, principalmente, né, nas comunidades, ali o gestor educacional já conhece os conselheiros, enfim, tem esse diálogo, essa conversa por WhatsApp, por telefone, mas muitas vezes não formaliza isso daí. E depois, amanhã, vem ali um questionamento da família, vem um questionamento do Ministério Público, e a escola, o gestor não tem nada que comprove que ele tomou providências, que ele acionou o conselho tutelar, ou seja, que a escola fez a sua parte, tomou ali os procedimentos que deveriam ser feitos. Então, assim, eu sempre falo para os gestores, não tenham medo de vocês também oficiarem o conselho tutelar, porque se o conselho se manter inerte, aí vocês podem buscar o socorro do Ministério Público. Olha, Ministério Público, nós, enquanto escola, tomamos essas e essas providências. Não esgotamos os recursos escolares, acionamos o conselho tutelar. O conselho tutelar não tomou providência. A gente oficiou uma vez, oficiou 2 vezes, oficiou 3 vezes, estão aqui os protocolos. Eles não tomaram providências. A gente está encaminhando a situação agora
para o Ministério Público, que aí seria outra autoridade aí competente para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, essa é outra questão, doutor, que pelo menos na área pública acontece muito, sabe? Essa informalidade que depois pode trazer consequências para o próprio gestor, para a própria escola. E eu ainda posso complementar, doutora, nesses dois pontos que a doutora bem observou. Primeiro, claro, que é importantíssimo que todos os atos, né, tanto o ato de disciplina quanto o ato infracional, ele seja documentado pela escola. Por quê? Porque isso é uma questão de, evidentemente, trazer um documento que retrate o ato que aconteceu, mas também de garantir ao aluno o contraditório e a ampla defesa. Exatamente. Porque uma vez que exista lá, por exemplo, um ato de disciplina, ele pode ser apenado conforme os regramentos daquele regimento escolar. Ele pode partir desde uma advertência verbal, uma suspensão, evidentemente até de uma expulsão, claro que isso é bem questionável, né, bem controverso, inclusive, mas tudo isso vai partir de um ponto que é documentar o que aconteceu. Então isso é muito importante, que as escolas públicas e particulares documentem todos esses atos, né, para preservar, principalmente as crianças e adolescentes envolvidos nessa questão, dar a eles o direito ao contraditório e ampla defesa, e também para que possa trazer, digamos, um justo processo legal, né, dentro da própria escola, que vai ser um processinho administrativo que vai trazer para todos os entes aí para poder se discorrer sobre o que aconteceu. O segundo ponto, que é essa obrigação, ou essa participação da escola, também de chamar o Conselho Tutelar. Eu costumo dizer para as escolas que nós assessoramos aqui, que o Conselho Tutelar ele é um parceiro da escola. Ele não pode ser visto como um inimigo ou alguém que vai só trazer problema, né, trazer várias comunicações, encaminhar para o Ministério Público, não. Ele é um parceiro da escola, e aí eu entendo que há uma necessidade de sentar com os conselheiros e conversar, dizer, escuta, qual é a necessidade que você tem aí na tua região com relação à educação dessa escola em particular? O que nós podemos colaborar, né? E especialmente com relação à obrigação dessa participação das escolas, claro que isso tem que ser uma coisa orgânica, a escola teria que estar em constante contato com o Conselho Tutelar. Mas há uma obrigação legal, por exemplo, o artigo 56 do ECA determina que as escolas têm obrigações específicas expressas de quando acionar o Conselho Tutelar. Que são casos, por exemplo, de evasão escolar, de alta repetência, maus tratos envolvendo os alunos, porque além de todas as obrigações que a escola tem, ela ainda tem que identificar, né, e saber identificar nos alunos situações de maus tratos, por exemplo. Né? Sim. E aí comunicar o Conselho Tutelar. É uma obrigação da escola expressa no ECA. Então, assim, por isso que tem que haver uma parceria muito grande entre escola e Conselho Tutelar, porque a gente está pensando aqui, não só no aspecto educacional, mas também na proteção integral da criança, que é um princípio constitucional, né, que todos nós aqui somos obrigados a fazer, com o intuito de preservar a integridade física dessas crianças. Então, o Conselho Tutelar, nesse ponto, ele é fundamental, e não esquecendo que existem obrigações expressas das escolas em comunicar e ter esse diálogo com o Conselho Tutelar. Isso é muito importante. Perfeito, doutor. A gente sabe que o profissional da educação, ali, o professor principalmente, é aquela pessoa que tem um contato diário com essa criança. Se essa criança tem apresentado um comportamento diferente, anormal, normalmente será o professor, o docente ali que irá perceber isso, e aí justamente daí que vem esse dever de fazer essas comunicações, porque a escola, o pessoal fica, né, Sarita, mas até onde vai a obrigação da escola? Tem situações que a escola precisa só unicamente observar, e se fugir a sua esfera de atuação, se não for algo educacional ou algo que possa estar interferindo ali no desenvolvimento daquela criança, é porque muitas vezes pode estar acontecendo alguma coisa com essa criança em casa. Essa criança pode estar sendo negligenciada, pode estar sendo abusada, pode estar sofrendo algum tipo de maus tratos, e aí sim cabe o dever de comunicação dessa escola, desses profissionais da educação que têm essa sensibilidade. O professor tem essa sensibilidade, é ele que está ali com essa criança o tempo todo, os 5 dias na semana. E até a questão das faltas mesmo, quando essa criança começa a faltar sem justificativa, está acontecendo alguma coisa estranha. Então, essa autoridade, no caso do Conselho Tutelar, é que tem essa autoridade, tem essa função de ir lá naquela família, como bem o doutor colocou, né? De
para avaliar e fiscalizar o que está acontecendo naquele ambiente familiar, e, na verdade, investigar mesmo, tentar entender o que está acontecendo dentro daquela família e como isso pode estar interferindo ali na preservação dos direitos daquela criança ou daquele adolescente, porque isso aí já extravasa a atuação do professor, né? O professor não vai lá na casa da criança, não vai lá. Mas isso sim é função do conselheiro tutelar. Então, muito bem, o doutor colocou que tem que ter realmente essa parceria, né? Perfeito. E aí, doutor, dando seguimento aqui, então a gente já falou dos atos de disciplina, dos atos infracionais, tudo isso que pode acontecer dentro do ambiente escolar, mas aí vem a pergunta, quando a gente está falando aqui no âmbito escolar, dos atos de disciplina especificamente, quais são essas sanções, essas penalidades administrativas que a escola, os profissionais da educação podem aplicar aos alunos? Vamos falar um pouquinho dessa questão da suspensão de aulas, da transferência compulsória ou expulsão. Queria ouvir um pouquinho a opinião do doutor em relação a isso. Certo. Isso é algo que, se eu for responder de uma forma muito objetiva, é claro que a escola pode adotar medidas pedagógicas, né, de responder, de alguma maneira, um ato de indisciplina ou até mesmo um ato infracional que aconteceu dentro do seu ambiente educacional. A escola tem essa prerrogativa, né? A gente precisa resgatar essa confiança dos gestores, dos professores, da autoridade e da autonomia da escola. E essa autonomia, essa autoridade, ela tem que ter, mais uma vez, lastro no regimento escolar. E o regimento escolar que vai trazer, então, quais são as penalidades quais são as medidas disciplinares, vamos chamar assim, para o ato cometido pelo aluno. Então, claro que é algo gradativo, né? Você não vai punir um aluno, por exemplo, com uma suspensão por um ato de indisciplina dentro da sala de aula, um ato isolado que aquele aluno sempre teve um bom comportamento. Claro que existe um regramento, né? Que aqui é mais uma questão de avaliação pedagógica do comportamento daquele aluno, mas buscando a sua aplicação no regimento escolar. Então, o regimento escolar ele vai trazer lá desde a medida disciplinar, a advertência verbal, retirada do aluno da sala de aula por algum momento, comunicação dirigida aos pais ou responsáveis, suspensão por algum período determinado, né, variando aí de dias, né, mínimos e máximos, e a transferência compulsória, né, que seria, entre aspas, a expulsão, né? Algumas pessoas chamam também de transferência cautelar, enfim. E isso, de fato, a suspensão e a expulsão, né, a transferência pedagógica compulsória, ela realmente é muito controvertida, né? Existem linhas de pensamento que indicam que a suspensão, e especialmente a transferência e a expulsão, não são mais permitidas, né? Mas existem diversas decisões judiciais, aí, claro, o direito, a jurisprudência que vai discutir isso, dando sim, reconhecendo sim direito dos professores das escolas em respeitado o processo legal dentro do procedimento avaliativo, administrativo da escola. Se aquele ato foi realmente um ato grave, a escola tem a prerrogativa e a autonomia de estabelecer sim a aplicação máxima, que seria uma expulsão desse aluno. Mas isso é muito polêmico, de fato, e eu respeito as opiniões do contrário, né, claro, a gente aqui está num ambiente de debates, e o direito é assim, né? A gente tem opiniões contrárias no momento, e o judiciário que traz uma decisão sobre determinados casos. Nós não temos hoje uma pacificação sobre a questão da expulsão de alunos, por exemplo. Nós temos decisões favoráveis e desfavoráveis. O nosso exemplo aqui do Paraná, por exemplo, o Ministério Público, ele é contrário à expulsão de alunos, né? Ele tem uma linha de raciocínio contrária. Eu, particularmente, enquanto advogado, e afirmando isso da esfera particular, de escolas particulares, entendo que existem situações em que a escola pode e deve aplicar a expulsão. Por exemplo, o que aconteceu agora recentemente, um caso de racismo na escola de São Paulo, né? Interessante. Você analisando o contexto do que aconteceu naquele caso, especialmente naquele caso, você percebe que os adolescentes que cometeram aquele ato foi considerado um ato grave, e a escola, acho que, pelo que eu me recordo, acabou não expulsando esses alunos, mas existem subsídios que demonstram que um ato de racismo é um ato grave, né? Ele é um crime. E é crime. Portanto, você pode aplicar à escola, a depender aí de todo esse contexto, né? Nesse caso dessa escola em particular, nesse caso concreto,
era uma escola que já tinha políticas antirracistas, todos os alunos lá de classe média alta e alta de São Paulo sabiam sobre essa discussão, e mesmo assim ainda, nesse contexto, cometeram atos racistas. Então, nesse caso, eu penso e defendo que, para esses casos, caberia a escola sim fazer o ato de expulsão desses alunos. Claro que essa é a penalidade última que nós devemos aplicar a um aluno, né? A ideia é sempre resgatar o aluno, sempre fazer com que ele tenha a permanência, e isso é um princípio constitucional, né? O direito à permanência, à educação, o direito de aprender, isso é um princípio constitucional, mas aí a gente começa, nesses casos, especialmente nesses casos, a ter vários confrontos de princípios. O princípio do direito de aprender e o princípio da dignidade da pessoa humana. O que vale mais? Eu tenho o direito de aprender, mas eu posso ofender de forma racista uma pessoa? Eu posso cometer um ato de uma tentativa de lesão corporal de uma pessoa e ainda assim permanecer na escola? Então, são questões que devem ser debatidas pelas escolas, e a aplicação dessas penalidades, se for a aplicação máxima, ser analisada sobre todo esse contexto, né? Mas eu entendo, sim, que há a possibilidade da escola, a depender dessa medida disciplinar, aplicar desde a mais branda até a mais grave, que seria a expulsão, mas desde que oferecido ao aluno o direito contraditório, a defesa, tenha, né, como a gente já comentou aqui, toda essa questão documentada, enfim, para que possa, essa discussão toda possa ser dentro do ambiente democrático também. E não for algo só autoritário da escola, né? Que daí sim, se for algo autoritário que não respeite esses procedimentos, uma vez que esse aluno, insatisfeito com a decisão, leve para o judiciário vai analisar todos esses requisitos. E aí ele pode, se houver a falha da escola nesses procedimentos, né, de não atendimento dos direitos do aluno, o judiciário pode, inclusive, determinar a reintegração desse aluno, né, o que seria péssimo para a escola, porque traria um ambiente ali de desconforto, não só para a própria escola, mas como repercutiria para todos os alunos que lá estão também. Né? Sim. Não, perfeito. Eu também, na minha opinião, eu entendo que a escola pode sim estabelecer esse tipo de penalidade, desde a mais branda, aí, advertências verbais, advertências escritas, e aí estabelecendo ali uma gradatividade, né, de penalidades, a própria suspensão. E no caso da transferência compulsória, eu sigo a linha de que o direito individual de um aluno de aprender não pode interferir no direito de aprendizagem de todo o coletivo, dos demais alunos. Quando ao exercer o seu direito à educação, esse aluno começa a interferir no direito de aprendizagem de todos os demais colegas da sala de aula, aí surge essa necessidade e esse poder da escola de fazer essa transferência como uma medida aí, obviamente, uma medida mais drástica em situações mais extremas, dando outras oportunidades antes disso, aplicando penalidades de caráter mais pedagógico para resgatar esse aluno, fazer com que esse aluno conviva naquele ambiente de maneira saudável, mas em último caso, depois de esgotadas todas as outras alternativas, todas as outras possibilidades, depois de comunicar da família, a gente sabe que tem casos que realmente o aluno ele não cumpre com os deveres ali do ambiente escolar, e chega um momento em que a situação fica muito, muito delicada, e essa é a medida. Então, eu compartilho desse entendimento, que é possível sim, mas como o doutor falou, que seja observado contraditório e ampla defesa, que essa medida esteja prevista no regimento escolar. Então, para a autoridade escolar aplicar essa penalidade, que seja feito um processinho administrativo, essa família desse aluno seja comunicado, tenha se dado ali a oportunidade de ampla defesa, e aí sim seja feita essa transferência. E um outro detalhe que eu tenho visto nas decisões judiciais é que tem que ser dada a oportunidade dessa criança ou desse adolescente, desse aluno, ele tem que ter a possibilidade de estudar em uma outra escola, porque a gente tem que pensar nisso. Tudo bem, ele está sendo transferido desse ambiente porque aqui ele não conseguiu se adaptar às regras de gestão e convivência, mas precisa ter uma alternativa para esse aluno. Ainda que na rede pública, se a gente está falando de um aluno da rede particular, que tenha outras escolas particulares no município ou que tenha vaga para esse aluno numa escola pública.
Acho que isso é importante. E eu já vi isso em decisões judiciais. Nos municípios, que normalmente eu trabalho com municípios, que tem ali, a maioria, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem mais fundamental anos iniciais, fundamental anos finais, ensino médio fica a cargo do estado, precisa ter esse intercâmbio também, já vi isso acontecer. Precisa ver, na minha rede eu não tenho outra escola compatível com esse nível de ensino do aluno, mas na rede estadual tem, é gratuito, esse aluno está lá, inclusive fazer a própria escola pode fazer a comunicação, a verificação se existe vaga em outra unidade ali do município, que esse aluno possa ter acesso para dar continuidade a esses estudos. É o que eu tenho visto e eu recomendo para os... Mas eu vi aqui, que já passou, o pessoal de Minas, não sei se foi o Danilo, alguém colocou que em Minas eles não aceitam colocar esse tipo de previsão. Depois o pessoal manda aqui pra gente, se for o Danilo. Foi o Danilo, né? O pessoal que tá me falando que acho que foi o Danilo. Que de Minas não aceita esse tipo de penalidade. Mas aqui no estado de São Paulo, pelo menos, e outros lugares que eu acompanho, existe sim essa possibilidade, mas desde que fique demonstrado tudo isso, que a escola, ela tomou medidas anteriores, ela deu oportunidades, ela tentou resgatar esse aluno, essa família foi comunicada, enfim, houve um envolvimento ali daquela escola, daqueles profissionais, da família, e aí essa medida aí foi uma medida extrema de fato, porque chegou um ponto que esse aluno começou a interferir no direito de aprendizagem dos outros, começou a tumultuar, e aí não pode, né? Claro. A gente não pode deixar o direito de uma pessoa interferir no direito dos demais. E até por isso, né, doutora, que essa questão realmente é muito polêmica, né? A gente aqui não quer cravar que a escola pode expulsar, né? A gente defende essa linha, né, de raciocínio, de que pode, em situações realmente muito graves, mas que também existem estados que o posicionamento são completamente diferentes. Mas isso não quer dizer, por exemplo, como aqui no Paraná, como eu já fiz essa referência, o Ministério Público ele é contrário também, né? Mas isso não quer dizer que não existam casos aqui, notadamente na esfera privada, de que as escolas acabem realizando transferência compulsória dos alunos, né? E aí, se houver alguma discussão com relação a isso, se o aluno ou a família se sentir prejudicado, isso vai ser levado ao judiciário. Sim. E lá vai ser, então, levantado todas as questões. Quais foram as medidas tomadas pelas escolas, qual é o comportamento que foi avaliado como grave ou não, né, pelaquela escola. Evidentemente que existem várias medidas aí que a escola pode adotar, né, ciclos restaurativos. Aqui no Paraná nós temos diversos profissionais excelentes nessa área que fazem, que pregam essa linha de defesa, né? A professora Ângela Mendonça é uma delas, que é uma grande amiga e minha professora. Ela tem essa iniciativa dentro das escolas de fazer ciclos restaurativos, né, para trazer um ambiente de pacificação dentro das escolas, para evitar que aconteçam casos graves, por exemplo, de expulsões, né? Mas a gente não pode negar que, de fato, existem situações muito graves que não podem, uma vez cometidos, impor à vítima para que conviva ainda com o infrator daquele ato. Né? Então, eu acredito que a gente não tem ainda uma pacificação desse assunto na jurisprudência, até porque não são muitos casos que são levados a essa discussão, né? Mas, a depender da linha de raciocínio que nós temos, e a depender do ato que foi cometido por esse aluno, me parece que é razoável que a escola tenha que ter o resgate dessa autonomia, dessa prerrogativa. As escolas, nos últimos anos, têm perdido muito essa força de autoridade enquanto instituição, e autoridade até mesmo dos professores, por conta dessa falta de informação, né? Primeiro por entender que crianças e adolescentes podem tudo e não são responsáveis por nada. Isso a gente tem que afastar completamente. E segundo, que muitas dessas discussões, quando são levadas para o judiciário, elas não são necessariamente discussões técnicas, porque não são levadas por pessoas que conhecem da legislação educacional. Então acabam sendo, até por uma série de omissões de discussões legislativas, tomadas decisões lá que não são fundamentadas exatamente na LDB, no ECA, em outras legislações específicas da área educacional. Então, por isso, é importante que a gente, quando vá fazer esse debate, tenha um fundamento jurídico, e não parta somente de senso comum, né? Oi, acho que... Opa. Não sei se caiu meu sinal.
Não, agora voltou. Tá, eu dizia que a gente precisa ter esses debates, não só pelo senso comum, porque a gente percebe muitas famílias, e eu reconheço o anseio dos pais, né, em defender o direito dos seus filhos nas escolas, mas que simplesmente pegam um vídeo na internet de alguém que fala alguma situação sem fundamento jurídico nenhum, e isso acaba repercutindo em grupo de pais, enfim, e que não é uma decisão, evidentemente, baseada na lei. Sim. Do outro lado, as escolas, quando vão se defender disso, trazem uma discussão também rasa, porque são defendidos por profissionais que não entendem da legislação. Né? Por isso a importância, né, de um consultor privado, de um consultor da área pública especializado, para que ele também possa fazer esse debate com qualidade, fundamentado em leis, para que a gente não tenha decisões no judiciário que tragam análises muito superficiais sobre questões, por exemplo, de expulsão de aluno. Então a gente precisa ter um debate mais aprimorado, a gente precisa ter mais doutrina também sobre o direito educacional, a gente precisa ter mais pessoas que fundamentem as suas opiniões em lei, não no senso comum. Acho que isso é importante. Ótimo. Perfeito, doutor. A Eliana está perguntando ali da suspensão, a gente está falando justamente sobre isso, Eliana, que tanto a suspensão quanto a expulsão, a transferência compulsória ou expulsão, que são medidas mais graves, mais extremas, que no nosso entendimento é possível sim, embora existam entendimentos contrários e que cabe autonomia, a escola tem autonomia para discutir isso com a sua equipe, discutir isso com os pais, com o conselho de escola, e definir se essa medida é ou não, será ou não adotada por aquela escola. A escola tem essa autonomia, né, doutor? E aí, se a escola entender que é uma medida válida, que isso conste no regimento escolar, que seja de conhecimento de toda a comunidade escolar e que sigam-se ali os procedimentos que estiverem definidos. Mas que no nosso entendimento é possível sim, desde que observados esses procedimentos, seja garantido o contraditório e ampla defesa para essa família, enfim, ok? E aí, então, o pessoal está perguntando se a live vai ficar gravada, vai sim, tá? Vai ficar aqui no feed da pública. Outra coisa, doutor, que eu coloquei aqui, que os nossos alunos mandaram, sobre quando acontece dano ao patrimônio da escola, né? Quando o aluno quebra alguma coisa, seja da escola ou do próprio professor, às vezes acaba estragando ali um objeto particular do profissional da educação, como que fica essa questão da responsabilização? O aluno tem que indenizar ou não? Em quais situações que existe essa responsabilidade? Mais uma vez, isso é algo que eu percebo que é uma angústia para os professores, para os mantenedores, diretores, quando acontece um ato de indisciplina, muitas vezes, né, ou até mesmo ato infracional, que ocasione um dano ao patrimônio da escola. Por exemplo, um aluno entra no banheiro e quebra toda a louça do banheiro. Um aluno entra na sala de informática, lá na sala de recursos, e quebra todos os aparelhos, por uma questão de iniciativa dele, de algazarra, de bagunça. Né? Mais uma vez, isso é um ato de disciplina que pode ser caracterizado como um ato infracional, e, portanto, existe uma responsabilização civil e, inclusive, criminal aplicado ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o dano ao patrimônio também pode ser considerado crime. Então nós temos aqui duas esferas, a criminal e a civil. E a civil, que eu me refiro aqui, é a responsabilização pelo reparo do dano. E aqui não só do adolescente que comete esses atos, mas dos seus pais. Por quê? Porque o Código Civil determina que os pais são responsáveis pelos atos cometidos pelos filhos, crianças e adolescentes. Claro que os filhos adultos têm a sua responsabilidade direta pelos atos cometidos. Mas os pais, numa eventualidade dos seus filhos quebrarem qualquer coisa na escola, causarem dano ao patrimônio, ou qualquer tipo de outros danos, né, a integridade física, por exemplo, né, se um aluno machuca o outro, os pais podem responder civilmente pela indenização. E o que é essa indenização? É pagar e restaurar aquilo que foi prejudicado. É claro que, mais uma vez, tem que se respeitar o direito contraditório, a defesa, tem que se caracterizar que, de fato, o aluno cometeu aquele ato, né, um ato nocivo ao patrimônio, por exemplo, da escola, e a escola deve cobrar esse aluno, deve cobrar a família desse aluno, para, mais uma vez, não utilizar essa impunidade para que outros alunos também tenham a mesma sensação da impunidade.
Então, a escola tem duas obrigações. Primeiro, de acabar com a sensação de impunidade e, segundo, de restabelecer o patrimônio que foi quebrado. E os pais, certamente, vão, né, numa esfera civil, a partir de uma sentença, né, transitada em julgado, toda uma questão avaliativa pelo judiciário. Claro que a escola, no primeiro momento, pode até notificar as famílias. Sim, né, já cobrar administrativamente, ali, né? Notificar a família. Para que faça, né? Olha, aconteceu isso, nós apuramos aqui, toda a apuração foi realizada, então se caracterizou-se que o adolescente é o responsável pelo dano patrimonial, mas a família, então, pode ser notificada para fazer o ressarcimento, e aí pode espontaneamente fazê-lo. Se não fizer, aí, claro, leva-se ao judiciário, e o judiciário, então, vai avaliar essas questões, né, oferecendo mais uma vez ampla defesa para ambos, e uma vez que se reconhece em sentença transitada julgada, a família pode, sim, ser responsabilizada e indenizar a família, e do aspecto financeiro, né, e a depender também de algumas situações, até pelo aspecto moral, né. Se houver aí uma ofensa, por exemplo, ao nome da escola, a gente percebe que alguns grupos de pais acabam cedendo nas críticas das escolas e acabam imputando situações falsas para as escolas, que isso é uma outra discussão também, né? Mas as escolas também têm essa prerrogativa de buscar uma reparação material e moral. Então, há uma série de situações que a escola precisa e deve, sim, cobrar dos alunos quando cometem atos aí contra o patrimônio. Ótimo. A Nadir Lima está perguntando aqui para a gente, é bem pertinente, que eu recebi outro dia uma pergunta de um aluno lá no curso de Educação Especial. Que quando o aluno é deficiente, se são as mesmas regras, porque a gente sabe, né, doutor, que tem alunos da educação especial, às vezes estão passando por uma troca de medicação, estão com um comportamento mais agressivo ali dentro da sala de aula, se essa questão da indenização, do reparo também serve para essas pessoas, para esses alunos. Isso é uma outra situação muito polêmica também, né? Que eu até oriento as escolas que nós assessoramos aqui no escritório a ter um olhar um pouco mais diferenciado para essas questões. Primeiro porque há que se entender qual é o tipo da deficiência desse aluno. Há uma unidade de deficiências catalogadas, então há que se entender quais são essas deficiências que possibilitaram aquele aluno a fazer aquele ato de lesão ao patrimônio, por exemplo. Então, isso é um ponto. O outro ponto é entender que se aquele aluno com deficiência já tem um plano educacional individualizado para adaptação da vida escolar dele, nós também precisamos entender que ele não é isento completamente da sua responsabilidade. Né? Mas nós precisamos entender que se ele tem uma adaptação para a sua vida educacional, de aprendizado, ele também deve ter, e a escola deve ter um olhar adaptativo para os atos que são considerados atos de indisciplina. Então, um aluno com espectro autista, por exemplo, ele não pode sofrer a mesma penalidade, né, a medida pedagógica, por uma situação de sala de aula, igual a um aluno típico. Então, assim, há que se fazer essa ponderação. Então, é mais uma análise superficial, detalhada de cada caso, que a escola deve ter aí, claro, a aplicação de todo esse contexto avaliativo, cognitivo do aluno, para saber até em que medida ele tem noção do ato cometido, para depois, então, se avaliar aí com a equipe pedagógica da escola, se haverá ou não a mesma aplicação de uma medida administrativa comparativamente a um aluno típico. Perfeito, tem que analisar caso a caso, até mesmo porque o que às vezes acontece existe até negligência por parte da família em oferecer a medicação para a criança. Às vezes aquela família já foi orientada, a escola já percebeu que essa criança não está vindo medicada, então está acontecendo um ato de negligência da família em relação a isso, e aí essa criança vem ali ter um surto, vem ter um caso e às vezes, muitas vezes não são um caso isolado, às vezes a criança ela está ali passando por um período de agressividade, mas porque às vezes também está acontecendo algo que está sendo negligenciado pela família. Então, realmente, quando envolve ali uma criança, um adolescente da educação especial, precisa ter esse olhar diferenciado para todo esse contexto, né, doutor? O que está acontecendo? Inclusive, se for o caso, comunicar o conselho tutelar. Porque muitas vezes essa criança está tendo esse comportamento agressivo dentro da sala de aula,
porque a família está negligenciando a sua medicação, seu tratamento, e muitas vezes a escola sabe disso, a escola sabe, o professor ele acompanha o aluno ali todo dia, ele sabe o que está acontecendo muitas vezes. Sim, pessoal... eu só queria complementar, doutora, desculpe, essa questão também, mais uma vez, a participação do Conselho Tutelar, a gente precisa entender que a educação ela é um dever, né, do Estado, da família e da sociedade. Sim. Então, as famílias, nesse caso de omissão, por exemplo, com relação à medicação, as famílias esquecem que ela tem um papel fundamental na educação. Então, a omissão dessas famílias deve também ser comunicada ao Conselho Tutelar, enfim, porque, afinal de contas, a gente está pensando aqui sempre na integridade física e psicológica desses alunos, né? Então, a família tem uma participação fundamental, né, nessas situações. Perfeito. Doutor, a questão aqui sobre quando acontece algum acidente dentro da escola, é responsabilidade da escola, a escola tem que indenizar, como que fica essa questão? Tá. Hoje, e isso até é um dos pontos que eu trato bem nesse livro aí que você apresentou no começo, né, sobre a responsabilidade civil, e eu até falo no título de responsabilidade civil nas instituições de ensino, porque é uma série de responsabilidades que não são só das escolas, mas também dos alunos e dos professores, enfim, de todos esses atores educacionais, né? Mas uma situação de dano que acontece, uma indenização dentro da escola, acho que foi essa a sua pergunta, né? A responsabilidade civil hoje, se acontecer um dano físico ou qualquer dano, né, até mesmo moral para os alunos, a escola ela tem uma responsabilidade sobre tudo o que acontece com esses alunos, porque ela é responsável pela integridade física e moral desses alunos enquanto estiverem sob o seu domínio, sob o seu poder, né? Então, no período ali de aula, no período letivo, o aluno, se sofrer algum acidente dentro da escola, o que nós chamamos de responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da culpa da escola, claro que isso é uma discussão um pouco mais profunda, mas de uma forma bem objetiva a escola tem responsabilidade objetiva por tudo que acontece com o aluno dentro da escola. Então, se houver o aluno fraturou um braço, foi agredido por outro aluno, sofreu um assédio de um professor, se houver um dano causado a esse aluno, seja físico ou moral, a escola tem e deve ser responsabilizada em reparar esse dano. Claro que essa discussão também, em muitos dos casos, vai ser levada ao judiciário, para que a escola também possa levar a sua defesa, possa dizer que ela tomou todas as precauções para que aquilo não acontecesse, mas o Código Civil, né, determina, e até na esfera pública, sou federal, né, determina a responsabilidade objetiva das escolas públicas e particulares sobre todos os atos praticados contra os alunos que causem dano. Então, a escola é responsável objetivamente pela reparação de dano, sim. Ótimo, perfeito, doutor. E aí, vamos entrar aqui num tema que eu acho que todo mundo também tem muita dúvida, que é a questão do bullying nas escolas e da questão do assédio moral, porque o bullying ele é considerado uma forma de assédio moral, me corrija se eu estiver errada. E aí eu queria que o doutor explicasse pra gente como que isso acontece. No caso do bullying, é só de aluno para aluno? Pode acontecer de aluno para professor, de professor para aluno? Essa questão do assédio também, quando acontece o assédio, tem que ser reiterado ou não? E que o doutor esclarece pra gente sobre isso, que também, pessoal, tá aqui no livro dele, tá? Tô perguntando aqui, mas eu já li. E isso também é um tema que a gente poderia debater aqui durante um bom tempo, né? Essa questão do bullying e assédio, enfim, de fato, o bullying é um tipo de assédio, né? E o bullying, a gente precisa ter isso também muito esclarecido, que ele foi tipificado, né, ou seja, ele foi colocado em lei aqui no Brasil desde 2015. De 2015 para cá existe a tipificação do bullying, né? Mas até esse momento, 2024, não existia uma penalidade propriamente dita para quem cometia o bullying. Então nós temos né, uma lei ainda que descreve quais são nós chamamos de intimidação sistemática, né, que é aquela prática reiterada. E necessariamente a lei não fala que o bullying é só entre adolescentes e crianças, né? Ela é uma determinação aberta, ou seja, pode acontecer inclusive entre adultos. Mas aqui tratando, né, do ensino básico, por exemplo, que o público é crianças e adolescentes, nós temos essa tipificação do bullying desde 2015. Quando surgiu essa lei lá em 2015,
ela foi um tanto criticada porque ela não trazia penalidades. Então existiam pessoas que diziam, olha, realmente, o bullying não precisa ter penalidade porque ele é algo que precisa ser resolvido dentro da escola, né, comportamental, você não pode punir o infrator do bullying. Só que essa discussão, nos últimos 10 anos, chegando até 2024, chegamos ao ponto de, esse ano, termos uma nova lei que trouxe a criminalização do bullying, né? Dizendo que o bullying, sim, uma vez praticado, ele pode ser considerado como crime. E, portanto, se ele é crime, ele pode ser assemelhado à prática de um adolescente com relação a um ato infracional. Então a gente precisa ter isso em mente, né? Claro que essa lei ela é recente, né, desse ano, existem algumas discussões aí sobre também algumas críticas sobre a pena, porque ela traz uma pena de multa quando o bullying é o bullying real, o bullying direto, né, que não é o virtual, ela traz uma pena de multa, e aí há um questionamento se essa pena de multa pode ou não ser imposta a crianças, ou pode ser imposta a adolescentes, enfim. E existe também a penalização criminal quando é o cyberbullying, que é aquele praticado pela internet, ou por jogos virtuais. E no ambiente educacional, é comum que isso aconteça, infelizmente, ainda, por conta do excessivo relacionamento entre crianças e adolescentes. Então, as escolas têm também como obrigação o combate ao bullying. Então, existem políticas públicas e também privadas, as escolas privadas, que obrigam as escolas a sempre estabelecer políticas de pacificação dentro das escolas e de combate ao bullying. Então, é uma obrigação das escolas nesse sentido, também de qualificação dos professores para identificar o bullying e cessar, né, o bullying, e a gente entender de uma vez por todas que isso não é mais uma questão de brincadeira ou de mimimi, como dizem por aí, né, e entender que isso é algo grave, que leva adolescentes a situações de extrema depressão, ansiedade, enfim, algo realmente que deve ser levado com seriedade, mas que hoje, né, já existe essa tipificação. E se a escola se manter omissa com relação à identificação do bullying ou ao combate ao bullying, se não efetivar práticas de combate efetivamente, ela pode ser responsabilizada, inclusive. Sim. Né? Claro que a gente não pode esquecer que o autor do bullying é o primeiro culpado sobre o ato lesivo causado a uma outra criança ou a um outro adolescente. Né? E isso muitas vezes as famílias esquecem. As famílias vão direto na escola, óbvio que a escola tem a sua responsabilidade, mas a família precisa entender que o autor do bullying não foi a escola propriamente dita. A escola pode ser responsabilizada por alguma omissão, mas o autor do bullying também deve ser cobrado. Então, o adolescente que praticou bullying contra outro adolescente, ele deve ser responsabilizado por aquele ato. Né? Por quê? Porque, mais uma vez, o adolescente ele não está isento de responsabilização, ele existe sim essa responsabilização. E o assédio, só para a gente também não se alongar muito, o assédio também está presente. Né? O assédio ele pode ter uma esfera sexual, né, tanto de professores com relação aos alunos, adolescentes. O assédio também acontece em alguns casos de alunos assediando professores. Né? A gente não pode ignorar que existem diversas situações em que isso acontece também. E isso, claro, pode caracterizar a responsabilização de todos esses entes, tanto de professores, quanto do próprio aluno, da instituição de ensino. Então é algo que as escolas precisam estar sempre atentas a essa situação e tentar, de uma maneira, coibir. Né? Perfeito, doutor. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá? Me ouvindo? Eu sim. Tá. Meu fone acabou a bateria aqui. Perfeito, doutor. Então, quando a gente fala do bullying, fica um pouco mais claro que o bullying acontece normalmente entre alunos, né? Mas essa questão do assédio moral pode acontecer tanto do professor para o aluno, quanto do aluno para o professor, principalmente quando a gente está falando de alunos ali maiores, né? E também entre servidores, entre profissionais. Às vezes a gente vê situações em que, por exemplo, o gestor educacional, ou o diretor de escola, ou o coordenador pedagógico, ou supervisor de ensino, tem uma situação que envolve assédio moral em relação a um subordinado seu e vice-versa também. Né? Às vezes o subordinado pode estar assediando moralmente o seu superior. O doutor me corrige aqui, mas antes, pelo menos na época que eu fiz faculdade, só se configurava assédio quando tinha essa questão da hierarquia. Que acho que para configurar o assédio tinha que ser
da autoridade ali superior para o seu subordinado. E hoje não, isso caiu por terra. O subordinado também pode estar, de alguma forma, assediando o seu superior, e isso pode ser configurado ali como assédio moral. Eu vejo muito, os meus clientes de prefeitura sempre perguntam isso, porque a gente tem uma situação ali nas escolas em que, principalmente quando a gente está falando de servidor público, né, escolas públicas, de que tem pessoas ali investidas em cargos de gestão, de confiança, e às vezes acontece de ter ciúmes, acontece enfim, questões políticas. Então, os servidores, eu vejo muito isso no âmbito das escolas públicas por conta de questões realmente políticas, ou de ciúmes mesmo, de eu não fui nomeado para aquele cargo, então eu não aceito esse coordenador aqui na minha escola, eu não aceito esse diretor de escola aqui, e aí começam ações reiteradas para denegrir a imagem daquele outro profissional e vice-versa. Às vezes um gestor foi designado para aquela escola, está investido num cargo de confiança ali, numa situação, e aí vem e fala, não, agora eu fui para tal escola, eu não gosto de fulano, agora eu vou pegar no pé. E aí começam aquelas ações reiteradas. Não sei se no âmbito particular acontece isso por conta da questão que o trabalhador de uma escola particular, ele tem ali, ele pode ser mandado embora, ele tem um contrato de trabalho com mais riscos, digamos assim, né, do que o servidor público. Não, sim, com certeza. A questão do assédio moral, ela pode até invadir uma questão do ramo do direito do trabalho, né, das relações de trabalho, que pode ser discutido também na esfera de uma ação trabalhista, por exemplo, mas elas também podem repercutir na esfera civil, indenizatória, a ponto de que, se houver isso dentro do ambiente educacional privado, e uma vez comunicado a instituição, e a instituição se manteve mais uma vez omissa, ela pode também até eventualmente ser responsabilizada por aquilo. Então, o assédio, ele precisa, as instituições de ensino precisam ter políticas de combate a esse assédio, não só o bullying, mas as formas de assédio, né? E aqui a gente está falando de assédio moral, mas pode, né, decorrer também de um assédio sexual, e isso infelizmente acontece, né, mais comumente de pessoas que possuem cargos de hierarquia superior à pessoa que está sendo assediada, mas o contrário, né, o assédio ele pode também acontecer ao inverso, mas é algo que tem que ser vedado, né, algo que tem que ser extirpado da relação de trabalho e também da relação educacional, especialmente da relação educacional. Essas situações que eu vejo muito, e acontecia até muito tempo atrás, de professores com brincadeiras, né, com alunos. Essas brincadeiras, muitas delas que na década de 90 eram consideradas brincadeiras, hoje já não são mais, né? Então, assim, é preciso que tenha sempre uma política de entender, de treinar esses professores para que não tenham mais brincadeiras, para que essas brincadeiras não acabem sendo configuradas como assédio e tragam, portanto, a responsabilização das escolas. Isso é de suma importância que tenham em mente, né, professores e mantenedores, diretores, para que o comportamento de professores com alunos também seja realizado com fundamento numa cordialidade, né? Claro que existem brincadeiras, né? Mas que essas brincadeiras não podem ser excessivas a ponto de serem consideradas também um assédio. Sim, então perfeito, doutor. A gente tem que tomar cuidado mesmo. As coisas mudaram, o mundo mudou, né? De fato, as coisas estão bem diferentes. E o profissional ele precisa estar atento ali, porque senão ele pode ser responsabilizado, pode perder o emprego, pode ser responsabilizado na esfera civil, na esfera penal, e ter aí toda uma vida de trabalho, uma vida de, né, de dedicação à educação desmoronada muitas vezes por conta de uma acusação, de um assédio, enfim. Então o profissional precisa tomar cuidado. A Daniela Chagas estava falando que o bullying acontece entre professores também, sim, porque o bullying também é uma forma de assédio, né, de assédio moral, não só, né, pode ter o bullying através de agressões físicas, mas normalmente são questões psicológicas, isso acontece também entre esses profissionais. A Maria Helena falou para a gente comentar um pouco sobre o assédio entre servidores, eu falei agora há pouco, que eu estou resgatando aqui umas mensagens, mas acontece muito, Maria Helena, muito mesmo, e eu estou
falei para vocês, acontecem dos dois lados, tanto do superior hierárquico, ali, do coordenador pedagógico, do diretor de escola, do gestor de secretaria, enfim, do supervisor de ensino em relação aos seus subordinados e vice-versa. E no âmbito do serviço público, o que eu mais vejo isso acontece muitas vezes por questões políticas, ou por não concordarem mesmo com a forma que naquele serviço público ocorreu a nomeação daquela pessoa para aquele cargo de gestão, para aquele cargo de supervisão. Então, aí começam as retaliações daquele profissional que está exercendo aquela função. E, como o doutor Paulo colocou, cabe à escola ter políticas em relação a isso, de combate ao bullying, de combate ao assédio, porque isso não pode acontecer dentro do ambiente escolar, porque a responsabilização não é só daquele agressor, mas a escola também pode ser responsabilizada. Pessoal, doutor, nós já estamos aqui com 1h30 de live. Eu quero agradecer a sua participação. Gostei muito aqui. O pessoal estava pedindo o nome do livro aqui. A Raquel colocou aqui pra gente, a Raquel aqui da minha equipe, colocou o nome do livro do Dr. Paulo, Responsabilidade Civil nas Instituições de Ensino, Dr. Paulo Bandeira, editora Juruá. Procurem lá. O pessoal está agradecendo aqui, excelente explicação, obrigada pela contribuição. E eu queria muito agradecer ao doutor, dizer que foi ótimo o nosso bate-papo. Acho que teríamos umas 1000 perguntas aqui para fazer, porque esse tema envolve tantas questões que acontecem no ambiente escolar. Mas eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, acredito que o pessoal tenha gostado. Quero dizer que a live vai ficar salva aqui no perfil da Pública. Quem não conseguiu assistir vai ter a oportunidade. Mandem também ali as perguntinhas nos comentários, se ficou alguma dúvida, que na medida do possível a gente vai respondendo. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações, doutor, e mais uma vez eu agradeço a sua participação. Obrigado, doutora Saritano, mais uma vez pelo convite, né? É um prazer, eu gosto muito de ter esses canais para a gente poder conversar sobre isso, né? Eu sei que a gente, infelizmente, tem muita restrição com relação ao debate do direito à educação, direito educacional. Então, assim, participar de um canal né, sendo oportunizado pela doutora, falar para tanta gente, assim, eu acho muito importante a gente trazer, primeiro, conhecimento sobre o que a lei diz, e segundo, para trazer um alento também, um afago dos profissionais de educação, para dizer, olha, vocês não estão sozinhos, existem leis que são favoráveis a vocês, o Brasil, infelizmente, tem uma situação de impunidade, mas a gente precisa acabar com isso dentro das escolas. Então, eu acho importante esse debate, né? Eu fico à disposição também das pessoas que queiram conversar depois, tirar algumas dúvidas, né? Pelo meu Instagram também, eu tenho um canal no YouTube, lá eu trago alguns vídeos também esclarecendo algumas questões polêmicas da área da educação. Então, eu estou sempre aí à disposição para conversar com as pessoas, entender essas dores dos profissionais da educação e poder aí colaborar de alguma maneira para solucionar esses problemas. Então, podem contar comigo no que precisar. Passa o seu arroba aí, doutor, e o canal do YouTube. Tá, eu coloco aqui nos comentários, ou eu posso só dizer Pode aqui? Dizer. Porque... Depois o pessoal da minha equipe coloca depois nos comentários também. Tá, Paulo Bandeira Advocacia. Tá, o perfil do Instagram. E é o mesmo do YouTube. Do YouTube, o mesmo no YouTube. Tanto no YouTube quanto no Instagram, Paulo Bandeira Advocacia. É só digitar lá para me encontrar. Perfeito. Eu vi que o pessoal também, alguém perguntou sobre curso de Direito Educacional, de Legislação. Pessoal, aqui na Pública Educacional, nós frequentemente abrimos inscrições para alguns temas de Direito Educacional. A gente está com inscrição aberta do curso de Plano de Carreira do Magistério e o curso de Educação Especial, Aspectos Legais e Práticos. Nós já tivemos o curso de Direito Educacional Descomplicado, mas ele está desatualizado. A gente pretende regravar esse curso, porque, né, o doutor Paulo sabe, a legislação ela muda, então a gente precisa atualizar, mas nos acompanhe aqui. Frequentemente a gente está fazendo esses debates sobre assuntos de legislação educacional e abrindo as turmas aí para os temas específicos. E muito obrigada, doutor, obrigada a todos. Fiquem com Deus e espero vocês na próxima live. Até mais. Pessoal, até mais.